E aí, galera? Vamos lá, aula de magnetismo. Não vamos perder tempo, já vamos agilizar o nosso rolê para que a gente já consiga entender e interpretar todos os fenômenos físicos tratados na aula de hoje. Vamos lá. O que você já sabe? Já estudamos sobre ímãs, né? Ímãs são quando eles são divididos. Por exemplo, eu tenho um ímã aqui norte e sul. Eu vou criar outros dois ímãs pequenos, mas também com as polaridades norte e sul. Então a gente não consegue nunca ter um monopolo, certo? Apenas dipolos, sempre, sempre, sempre. Você também já deve lembrar que o campo magnético sempre sai do norte e entra no sul, por fora do ímã. Por dentro do ímã, ele sai do sul e entra no norte. Já vi um item que cobrava em um vestibular. Se as linhas do campo magnético sempre saem do norte e vão para o sul, certo ou errado? O item estava errado, porque dentro do ímã vão do sul para o norte. Podemos dizer que as linhas de campo magnético são linhas fechadas. Linhas fechadas. Porque forma um ciclo, né? É fechado. Beleza? Bom, o campo magnético, já está habituado a ouvir esta palavra. O campo magnético é representado pela letra B. Então isso aqui representa o campo magnético. Beleza. E no campo magnético, a unidade do campo magnético é o famoso T maiúsculo de Tesla. Famoso Tesla. Cientista que estudou aí pra gente o campo eletromagnético. O campo magnético. Bom, força magnética, feliz quem vê bem sem óculos. Eu somente vou ter uma força magnética, essa aqui é a força magnética, se eu tiver uma carga, né? Eu estou tratando desta força magnética. Eu posso ter uma força magnética se eu estiver tratando de um metal e um ímã. Mas aqui eu estou falando da força magnética em uma carguinha. Então, se eu tiver uma carga e essa carga tem uma velocidade e eu estou inserido em um campo magnético com um determinado ângulo, se essas quatro coisas acontecerem, eu vou ter uma força magnética. Então, se eu tiver carga, eu tenho força magnética? Não, porque essa carga tem que ter velocidade. Se eu tenho carga e velocidade, eu tenho já uma força? Então, eu tenho carga e velocidade. Não necessariamente, eu tenho que ter um campo magnético agindo. Beleza, eu tenho carga, tenho velocidade, tenho campo. Eu tenho força? Depende do seu ângulo. O melhor exemplo que eu posso dar é se o campo magnético está para cá, ó, fiz a seta do campo magnético. Lembrando que o campo magnético, por ser um campo, é uma grandeza vetorial. Então tem que ter a setinha em cima, ok? Agora eu peguei uma carguinha e coloquei velocidade para ela para cá, ó. Então Q e V para a direita. Perceba qual é o ângulo entre a velocidade e o campo. Qual é o ângulo entre a velocidade e o campo? Os dois estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido? Então o ângulo é 0 graus. 0. Quanto é que é o seno de 0? Você lembra? Vamos fazer a circunferência aqui lá da trigonometria. Aqui é cosseno, aqui em cima é seno. 0 graus está aqui. Quanto é que é o seno de 0? Se você lembrar bem dessa matéria, seno de 0 é 0. Por isso que neste exemplinho que eu dei, não haverá força magnética. Não haverá força magnética, tá bom? Então é importante. Tem que ter um ângulo diferente de 0 e diferente de quanto, gente? Ó, se a carguinha estivesse para lá, 180 graus. Porque seno de 180 bate aqui, ó. Seno de 180 também é 0. Então, importante, esse ângulo aí ele é muito, 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 mas muito, muito importante. Beleza? E qual é a teoria de hoje? Bom, você lembra aqui da regra da mão direita? A regra da mão direita, lembrando que existe a regra da mão esquerda, que eu não tratei aqui. As duas regras vão chegar à mesma conclusão. Eu prefiro a regra da mão direita, então para a gente não ficar tratando da mesma coisa de maneiras diferentes, eu vou seguir pela regra da mão direita. Seus dedos implicam no campo magnético, o dedão implica na velocidade da sua carga, e se a carga for positiva, palma da mão vai ser o vetor força magnética. Se a carga for negativa, costas da mão será o vetor força magnética para trás, ok? Então vamos lá. Vamos analisar então agora, vamos mudar. Ó, estou fazendo um chaveamento, analisando um fio. Olha só esse fio aqui, ó. Esse fio está conectado num geradorzinho. Uma DDP-Y que eu botei. Beleza? Bom, uma vez que isso acontece, esse fio ele possui elétrons livres. Vamos desenhar esses elétrons aqui, ó. Desenhei aqui alguns elétrons. Vou desenhar bagunçado mesmo. Fala pra mim, qual é a carga do elétron? A carga do elétron, a gente escreve esse E menuzinho. E ela vale menos, porque é negativa a carga do elétron.
Isso é uma convenção, né? 1,6 10 a menos 19 coulombs. 1,6 10 a menos 19 coulombs. Esta é a carga do elétron. Então você acha que os elétrons vão querer ir para o polo negativo? Como é que eu sei que esse é o negativo? Porque esse aqui é pequenininho, né? Então, esse é o polo negativo. Ou os elétrons vão querer ir para o polo positivo? Como a carga do elétron é negativa, e você bem sabe que negativo e positivo se atraem, esses elétrons vão sofrer uma força para a nossa direita. Ai, meu Deus, vou ter que desenhar para todo mundo. Ô, diacho. Vamos lá. Tá aí, tá aí. Mas os elétrons estão para a direita. E a corrente? Lembre-se, a corrente real tá para cá, ó. Eu vou escrever IR de irreal, ó. De real, né? Corrente real para cá. E a corrente real para cá, irreal. Porém, a corrente que nós utilizamos para todos os exercícios, se você estudou lá na elétrica bem estudado, você vai lembrar que a corrente é do pequeno para o grande. Essa é a corrente convencional. Existe um motivo para essas correntes terem os sentidos opostos. Convencional. Então, a corrente que nós estudamos sempre, a não ser que o exercício fale o contrário, é essa que eu estou dizendo de preto. É a corrente convencional, tá bom? A corrente real é para onde os elétrons estão indo. E vocês sabem que corrente I é a variação da carga pela variação do tempo. Então, elétrons em movimento gera corrente elétrica, ok? Beleza, estou apenas fazendo uma revisão. Então, pense comigo, esses elétrons adquirem uma velocidade. Esse vetor em azul que eu desenhei, ele é o vetor força. Mas agora vamos interpretá-lo como um vetor velocidade. São coisas distintas, né, gente? Força é Newton, velocidade é metros por segundo. Mas essa força deu velocidade para o elétron. Então agora eu estou falando que isso aqui é vetor velocidade. Opa, beleza, beleza. Tenho então elétrons em movimento. Opa, elétron tem carga. Opa, agora o elétron tem velocidade. O que está aparecendo? Carga, velocidade. O que eu vou pôr agora? Um campo magnético. Vamos descendo e vai descendo. Vamos redesenhar esse fio agora num campo magnético. Tá aí. Eu vou desenhar só um elétron, tá, gente? Que eu tô com preguiça. Um elétron. Esse elétron está submetido à força elétrica que está para a direita, dando a esse elétron uma velocidade. V. Tenho carga? Tenho, porque isso aqui é um elétron. A carga dele é E. Tracinho. Do menos 1,6, 10 a menos 19. Ele possui velocidade, possui carga, campo magnético. Olha só, olha só. Lindo, lindo. Gente, esse campo podia estar assim, tá? Ele podia estar assim também. Ele podia estar aqui para cá. Enfim, ele poderia estar para qualquer direção. Mas nesse exemplo eu fiz uma direção perpendicular ao fio. Beleza? Será que vai haver força magnética? Vai, né, gente? Qual que é a fórmula da força magnética? Força magnética é feliz quem vê bem vezes o seno do ângulo θ. Eu botei seno de θ aqui em cima? Botei. Lembra que o θ é o ângulo entre a velocidade e o campo. Toda vez que você tiver uma fórmula na física que tem um ângulo, este ângulo tem que ser entre as grandezas da fórmula. Então é entre a grandeza campo e a grandeza velocidade. Beleza. Então, opa, feliz quem vê bem sem óculos. Você sabe que o fio ele tem um comprimento L. Aqui eu não desenhei que ele está conectado, tá? Você pode entender, ó, que aqui é o polo negativo e aqui é o polo positivo do fio, porque ele está conectado, está passando uma corrente elétrica por ele. Você sabe que essa é a fórmula da força magnética. E que velocidade, por definição lá na mecânica, é ΔS pelo ΔT? Bacana. E, por exemplo, se o elétron estivesse aqui e estivesse percorrendo todo esse fio, qual seria o ΔS dele? Seria esse L que eu desenhei, concorda? L sobre ΔT. No lugar de V, então, eu vou escrever aquele L por ΔT. Força magnética, então, é Q vezes L sobre ΔT, vezes B, vezes o nosso seno do ângulo θ, em que θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Gente, o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui, ó? Q sobre ΔT. Eu falei para vocês que I é igual a Q sobre ΔT. Ah, mas tem um delta aqui, você não botou delta. Porque delta é a variação de uma carga, mas uma carga em movimento é corrente. Uma carga em movimento é corrente. Por isso, a força magnética nesse fio será Q vezes I vezes
Eita, escrevi errado, né? Perdão. É I, que é Q sobre ΔT, vezes L, vezes B, vezes o seno do θ. Reescrevendo de uma maneira fácil da gente decorar, nós temos que a força magnética é Biu seno θ. Biu. Você vai esquecer que a força magnética no fio é Biu. A força magnética no fio é Biu. A força magnética no fio é Biu. Pronto. Se você tem o campo magnético inserido ali no seu fio e está passando uma corrente elétrica nesse fio, e este fio tem um comprimento L, o ângulo formado pelo campo e agora pela corrente, né? Porque é o mesmo aqui, o ângulo, o campo está para cá, ó, o ângulo formado, 90 graus nesse exemplo que eu dei. Isso dará uma força magnética. Beleza? Eu gostaria que você pensasse para onde está a direção dessa força, tá bom? Olha só, aplica a regra da mão direita. O campo está para cima, põe seus dedos para cima. Velocidade está para a direita, tá para a direita. E a carga do elétron é positiva ou negativa? É negative. Então a força estaria entrando no papel. Se você não entendeu isso aqui, meu amigo, é porque você não me viu, é porque não tem como me ver. Mas aplica a regra da direita, você vai ver que a força está entrando no papel. Porém, às vezes estaríamos analisando a corrente convencional, né, gente? E a corrente convencional, ela é para cá, ó. E tem que tomar esse cuidado, porque se você começar a pôr o dedão pro I, o sentido da força magnética seria alterado. Como é que eu faço então para decorar, para você não errar isso aí? Não erre. Não errar. 2 pontos. Dedão vai ser a corrente convencional, que é a corrente que sempre passa no seu fio que nós sempre analisamos. É a convencional. Os outros dedos, será realmente o campo magnético. E a força magnética sempre será apontada na palma da mão. Sempre palma da mão. Daí você não erra, tá? Não tem como vocês me verem mostrando isso aqui na palma da mão, mas você pode decorar isso aí que eu botei. Se você está tratando um fio, fio é Biu. A força magnética no fio é Biu. Se é no fio, eu sei que a força é sempre para a palma da mão. Não vai ter mais aquela de positivo é na palma da mão, negativo é nas costas da mão. Não vai existir isso mais. Tá bem? Para finalizarmos a aula de hoje, então, vamos falar de força entre dois condutores. Por exemplo, se estiver passando uma corrente elétrica neste condutor para cima e neste condutor também para cima, ocorrerá que esses fios vão se atrair. A atração, ai que lindo. Os fios eles grudam. Eles vão sentir uma força magnética para cá, de mesmo valor, tá? Então o vetor tem que ser igual. Força magnética. Isso aqui tem a ver com ação e reação, terceira lei de Newton. Isso aqui que eu desenhei em vermelho é a corrente, tá? Agora, se um tem corrente para cima e o outro corrente para baixo, adivinha? Repulsão. Você vai ver os fios não vão mais se atrair e sim se repelir. Estes fios estão distanciados por uma distância D. E essa força magnética, às vezes ela é cobrada. Ela tem uma formulinha esquisita. Ó, esse fio 1 vai ter corrente I1. E este fio 2 vai ter uma corrente I2. A mesma coisa para cá, tá? Para o fio 1 é uma corrente I1. Eles não precisam necessariamente ser a mesma corrente. Não precisa. Bom, para finalizarmos a aula, a força magnética ela é definida como... Bom, força magnética é igual a μ, multiplica as correntes, multiplica o tamanho sobre... Eita, coisa feia. 2πd. Gente, essa fórmula é horrível. Eu sei, difícil de decorar pra caramba. μ1 e 2L sobre 2πd. μ1 e 2L sobre 2πd. Vocês vão estudar também quem é que cria os campos magnéticos. E esse μ ele vai aparecer. Ele é uma constantezinha que se chama permeabilidade magnética do meio. Vamos escrever? O μ é a permeabilidade. É uma constante que a gente usa no magnetismo. Magnética do meio. Beleza? Então, tá lá. I1 é a corrente do fio 1, I2 é a corrente do fio 2, L é o tamanho do fio. Se tem um fio maior do que o outro, você usa o L mínimo, tá bom? Você pode colocar L mínimo. Por exemplo, se esse fio aqui vale 10 metros e esse fio vale 20 metros, você vai usar o 10 metros, tá? Nossa, ficou feio isso. 10 metros. Ok? Então L mínimo.
E aí, a fórmula da força magnética é definida como sendo μ e 1 e 2 L mínimo sobre 2πd, em que d é a distância. Não vamos provar essa formulação. Então, com isso, finalizamos a aulinha de hoje. Bons estudos e qualquer coisa, fale comigo. Beijos.